Olá, meu nome é Hanna, a minha equipe é composta por Arilene Nóbrega, Carlos Vinícius e Gabriel Costa. E como solicitado pelo professor Jedson, vamos tratar das propriedades mecânicas do vidro. Ao longo da nossa apresentação, faremos uma breve introdução contando uma lenda acerca da origem do vidro. A seguir, traremos o conceito de propriedades mecânicas e, por fim, trataremos individualmente de cada uma referente ao vidro: resistência à compressão, resistência à flexão, elasticidade, resistência à tração. Por fim, faremos um apanhado do vidro na construção civil, principalmente como elemento estrutural. Bem, antes de partir para as propriedades mecânicas propriamente ditas, é interessante comentarmos sobre a origem desse material. Existem várias divergências na história do vidro, começando pelo ano de sua descoberta e principalmente os responsáveis por ela, ficando dividida entre os fenícios e egípcios. Mas o que é certo é que a lenda conta que navegadores fizeram uma fogueira em pedras de carbonato de cálcio sobre a areia de uma praia. Observaram então que, após sofrer a ação do calor durante a noite, se formou no local um líquido transparente que rapidamente endurecia o vidro. E realmente o vidro ele é feito basicamente da mistura de matérias-primas naturais, nas quais podemos destacar a areia e o calcário. No entanto, estudiosos afirmam que é necessária uma temperatura muito alta, não podendo ser gerada por uma simples fogueira. Eu trouxe o ciclo do vidro mais como uma ressalva, porque eu queria mostrar que, apesar do vidro ser um material muito antigo, ele sempre trouxe consigo essa proposta, essa ideia de logística reversa, da sustentabilidade, que é algo tão presente hoje e que é realmente um tema que deve ser tratado, e o vidro já trazia isso consigo há muito tempo. Então, a gente vê que o vidro começa ali na matéria-prima, passa pela indústria, aí os envasadores, embalagens, ele é distribuído, vai para os consumidores, depois volta para a coleta, passa pela limpeza e novamente começa ali na parte da trituração, que vai dar origem à matéria-prima. Então, a gente, quando olha esse ciclo do vidro, já pensa logo na questão de logística reversa e associa à sustentabilidade. Como tudo na vida, o vidro também passou por um processo evolutivo muito significativo. Hoje existe uma gama muito variada de tipos de vidro. Na última parte do trabalho, o Gabriel vai ressaltar os principais vidros usados no nosso cenário, na construção civil, especialmente os que podem ser tratados como elemento estrutural. No mais, não iremos nos adentrar nos tipos de vidro, né? A gente está vendo aí, nós citamos apenas alguns, tem o plano, flútil, impresso, de segurança, temperado, laminado, mas a gente não vai focar em falar cada um deles. A gente vai focar nas propriedades mecânicas porque é o que faz mais sentido para o conteúdo que a gente viu em aula. Então, trazendo aqui para a parte de propriedades mecânicas, de modo geral, quando eu falo propriedade de um material, são as características que o definem. E as propriedades mecânicas, eu estou me referindo à relação entre a sua resposta ou deformação a uma carga ou força que esteja sendo aplicada. É daí que percebemos a importância de conhecer as propriedades de elasticidade, resistência à tração, resistência à compressão e à flexão, principalmente no âmbito do vidro, que é o que vai ser abordado a partir de agora. Bom, resistência à compressão do vidro ela é bastante elevada. Chega a ser
a cerca de 1.000 newton por milímetro quadrado, o que equivale a 1.000 MPa. E não limita praticamente o campo das suas aplicações. Em termos práticos, isso significa que para quebrar um cubo de 1 centímetro de lado, um cubo de vidro, a carga necessária seria na ordem das toneladas, como é possível ver na lâmina do slide. Para que haja uma ruptura de um cubo de 1 centímetro de vidro, é realmente necessário que haja uma força muito pesada, né? Muito forte, aliás, que está, como falei anteriormente, está na casa das toneladas. Assim, é importante enfatizar que o vidro tem uma característica similar ao concreto. Ele é muito resistente à compressão e não tão resistente à tração, sendo valores respectivos à compressão, que já falei anteriormente, de 1.000 MPa, e no caso da tração, equivale a 100 MPa. Como pode ser visto na imagem, é como se a tensão ela fosse comprimida pela compressão, né, nesse sentido numeral. E também, como pode ser visto nessa outra imagem aqui, o equilíbrio das forças, e com o equilíbrio das forças nesse pedaço de vidro, dá para ver a parte central do vidro sobre a tensão desse equilíbrio, né, dessas forças. Bom, a resistência à flexão o vidro, quando ele é submetido à flexão, geralmente ele tem duas faces. Né? A flexão ela possibilita isso. Tem a face de trabalhar com a compressão, que foi falado anteriormente, e com a tração, que vai ser falado um pouco mais adiante. A resistência à rótura por flexão do vidro é de ordem de 40 MPa, isso se referindo ao vidro recozido polido, certo? E de 120 a 200 MPa para o vidro temperado. Que aqui nessa imagem é possível ver o vidro temperado quebrado em vários fragmentos. E aqui nesse gráfico demonstra os movimentos, né, as reações desse vidro diante a compressão e a tração. Né? As setinhas aqui apontando os sentidos. Bom, e é importante enfatizar também que esse elevado valor de resistência à flexão do vidro temperado se dá justamente por uma operação que acontece chamada de têmpera. O que seria essa têmpera? A têmpera possui como finalidade estabelecer tensões muito elevadas de compressão nas zonas superficiais do vidro, correspondente a altas tensões, correspondendo a altas tensões dentro dele mesmo, certo? E isso acaba levando o vidro a uma forte compressão, levando em consideração também vários coeficientes de segurança, tensões, tudo mais, como a gente pode ver em aula. Não, acho que é isso. Meu nome é Carlos Vinícius e entrando na parte das propriedades mecânicas do vidro, vou começar com a elasticidade. Falando um pouco sobre a elasticidade, na engenharia, o termo elasticidade ele designa, né, a propriedade mecânica de certos materiais de sofrer deformações reversíveis, deformações elásticas quando se encontram sujeitos à ação de formas exteriores e de recuperar a forma original se estas forças, né, exteriores a se eliminarem. Entrando na elasticidade do vidro em si, o vidro é um material perfeitamente elástico. Ele nunca apresenta deformações permanentes, contudo, um vidro também é frágil, o que significa que quando submetido a uma flexão constante, ele pode sim apresentar indício dos percussores. Ou seja, a grande diferença do aço e do vidro, tirando, claro, né, a sua resistência, é que quando está para se quebrar, né, ou se para se romper, o aço ele apresenta sinais. O vidro não. O vidro ele simplesmente se quebra, né, sem dar nenhum sinal antes, né, de que isso vai acontecer. E aí dentro da elasticidade é bom também citar o módulo de Young, que esse módulo exprime a força de tração que seria teoricamente necessária aplicar para um provimento de vidro para se conduzir um alongamento, né, igual ao seu comprimento inicial. Também é válido
comentar sobre o coeficiente de Poisson, que é quando o provedor de vidro é alongado por uma ação de uma indução mecânica, verifica-se uma retração na sua seção. O coeficiente de Poisson, ele também é conhecido como coeficiente de contação lateral, é a razão entre a retratação unitária da seção da direção perpendicular ao sentido do esforço e o alongamento unitário da direção do esforço. E é importante dizer que para vidro de construção, o valor do coeficiente, né, é de 0,2, ou seja, ele, por ser de um vidro que vai ter aplicado na construção, ele precisa ter uma resistência maior do que os vidros normais. Bom, entrando agora na resistência de tração, a gente vai perceber que a resistência de tração do vidro, ela varia de 300 a 700 decanewtons, né, por centímetro ao quadrado. E essa variação de 300 a 700, ela vai depender de alguns fatores. Dentre eles, a gente vai poder ter a duração da carga para cargas permanentes, né? Ou seja, dependendo da duração, essa tração ela pode diminuir 40%. Umidade, né, em que a placa ela está localizada. Dependendo de como estiver a umidade, a gente pode perceber que vai ter uma diminuição, né, de mais ou menos 20%. Da temperatura ambiente ali, ou seja, a resistência diminui, né, com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura naquele local, menor vai ser a sua resistência. Estado da sua superfície, função de polimento, corte e estado dos bordos, e os componentes e suas proporções. Essa parte dos componentes e suas proporções, basicamente vai estar ligada aos diferentes tipos de vidro. Ou seja, vai ter vidros, né, que dependendo da sua composição, ela vai ter uma maior resistência ou menor resistência de acordo com a sua finalidade. Dando continuidade, né, como eu havia falado, o vidro ele é um material de comportamento frágil. Ele não apresenta qualquer tipo de aviso, né, e nem possibilita a redistribuição de esforços através de deformações plásticas. Na teoria, se levarmos em conta as forças desenvolvidas ao nível molecular, o vidro ele pode atingir uma tensão de ruptura de até, né, 32 GPa. Porém, esse valor está muito acima do alcançado pela matéria fabricada, ou seja, não tem entidade prática ou estrutural. E a diminuição desse valor na prática deve-se principalmente, né, à existência de defeitos na superfície do vidro, que por sua vez estão relacionados diretamente, né, ao seu processo de fabricação. Além de ser impossível, né, obter elemento de vidro sem defeito, também não se pode prever a posição ou a quantidade desses mesmos defeitos, fazendo com que seja igualmente difícil de prever o valor da resistência à tração desse material. Além disso, fatores como a dimensão do elemento e a intensidade e a duração do carregamento aumentam ainda mais, né, a imprevisibilidade do problema por participarem ativamente do desenvolvimento desses defeitos. E quando eu falo de dimensão do elemento, o que seria esse fato de dimensão do elemento? É porque a dimensão do elemento ela tem uma influência em estatística, ou seja, né, já que quanto maior for o elemento do vidro analisado, quanto maior for o vidro que está ali projetado para ser feito como corpo de teste, maior vai ser a probabilidade de ter defeitos naquele vidro. E é por isso que ela também é um fator que pode estar interferindo, né, na sua resistência. No geral, a resistência à tração do vidro será tanto menor quanto maior a tensão aplicada, quanto maior o tempo de aplicação dessa tensão, quanto maior o tamanho do defeito inicial e quanto maior a probabilidade de existência de tal defeito. Portanto, sua quebra é originada por uma combinação de estado, né, e de tensão e de estado de números de defeitos. Apesar de vários parâmetros influenciarem a tensão de ruptura do vidro, frequentemente, né, é fácil de encontrar um valor para a mesma. Se a gente for procurar um pouco nos livros, né, em geral, a bibliografia ela atribui um valor médio, né, que é entre 45 e 50 megapascal para o vidro reclusido, né? Porém, ela não se especifica qual a extensão da placa, nem a disposição do carregamento da placa. Bom, depois de ter falado um pouco sobre a resistência de tração do vidro, vou apresentar aqui agora uma tabela, né, que contém os valores de tensão da ruptura do vidro. Essa tabela é uma tabela em que demonstra uma variação bastante significativa do valor de tensão conforme a dimensão e a posição da chapa. Ou seja, com a peça horizontal, em que o painel de vidro é submetido a cargas perpendiculares ao seu plano, e com a peça na vertical, que também significa que o painel de vidro é submetido a cargas paralelas ao seu plano. Ou seja, na horizontal as cargas vão estar de sentido perpendicular ao plano, e na vertical elas vão estar em sentido paralelo ao plano. E aí na tabela a gente vai trabalhar com 3 variáveis, que no caso é a dimensão da placa, dimensão do provete, né? A gente pode perceber que está em metros quadrados. Vai ter o nível de tempera e a posição. O nível de tempera ele vai variar de 0 a 2, onde 0 é o vidro recozido,
O 1 é o vidro que eles chamam, né, como termo endurecido, né? Vidro endurecido. E o nível 2, né, o índice 2 já é o vidro temperado. E aí, vocês vão perceber que as placas que estão na posição horizontal, elas vão ter uma média, né, de MPa maior do que na placa vertical. E aí vocês vão perceber que quanto maior é a média, né, em MPa, valor da tensão de ruptura, menor vai ser o seu coeficiente de variação. E em termos de resistência à compressão, o vidro ele apresenta um valor significativamente superior ao valor da resistência à tração, mas que também não tem um significado estrutural ali aplicado na prática. Meu nome é Gabriel Costa e eu vou falar do material vidro na construção civil. Bom, quando a gente fala sobre a utilização do vidro dentro da construção civil, talvez a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que ele tem apenas um caráter estético. Só que não é bem assim. O vidro ele é um material que ele é sustentável, estético, versátil, impermeável e que ele ainda assim pode trazer o benefício também de uma iluminação natural. E essas características elas fazem cada vez mais comum a presença desse material nas edificações. Só que, no entanto, não basta apenas a gente comprar qualquer vidro e instalar em qualquer espaço, né? É necessário que a utilização do vidro ele seja feita por um profissional capacitado que vai seguir as especificações das normas técnicas que existem. E a gente começa perguntando o que é vidro estrutural. O vidro estrutural, ou então o envidraçamento estrutural, eles são instalações em que o próprio vidro ele suporta os esforços de vento e o peso da estrutura envidraçada. E o grande diferencial é que ele dispensa o método de encaixilhamento. Esse método é tipo uma moldura, vamos supor, uma moldura de alumínio que está ali segurando aquela placa de vidro. E esse vidro estrutural ele pode ser usado na forma de fachadas, pilares, colunas ou vigas. Bom, como a Hannah já falou anteriormente, tem vários tipos de vidro, só que a gente não vai abordar todos, a gente vai falar dos mais resistentes, né? E para cada um desses vidros há uma aplicação, especificações e cuidados que devem ser considerados, porque o uso incorreto desse material ele pode causar problemas gravíssimos. No entanto, eu vou começar falando de um vidro que não coloquei aqui no slide, que é o vidro float. Por falar dele, ele não é um vidro tão resistente quanto os outros, mas ele é o mais comum usado na construção civil. E ele serve de base para a produção dos demais vidros. Ele é transparente, ele é resistente e também de fácil manuseio, né? Ele é mais utilizado em módulos fixos de vidro e janelas, mas ele também pode ser usado em divisórias, prateleira's, bancadas, vãos de alvenarias, tanto interno quanto externo. E aí a gente começa falando dos tipos de vidro mais resistentes do mercado. Esses vidros são os que podem ser utilizados como vidro estrutural, certo? A gente começa falando sobre o vidro temperado. Ele é fabricado a partir do vidro comum, né? A grande diferença dele é que ele tem uma alta resistência a impactos e essa resistência ela é maior no centro do vidro, da placa, e é menor nas extremidades. Então, tem que ter esse cuidado redobrado com as pontas, né? Principalmente ali no transporte dessas peças. E esse vidro temperado ele é utilizado em divisórias, vitrines, mesas, bancadas, enfim. O que chama muita atenção desse vidro é a fabricação dele, né? Essa fabricação é um processo de aquecimento gradativo a uma temperatura muito alta e é próxima ali do ponto de amolecimento do vidro, que é em torno de 700 graus Celsius. E logo após esse aquecimento super alto, né, a temperatura super alta, ele é resfriado rapidamente através de jatos de ar. E o vidro ele é um material que ele é mau condutor de calor. Então, esse resfriamento ele provoca um endurecimento apenas na parte externa do vidro, enquanto que ainda no interior dele as moléculas elas ainda estão moles. E esse processo, né, de aquecimento seguido de um resfriamento repentino, ele causa tensões internas nesse vidro. E o que acontece? A tração no interior, né, no interior dele que está com as moléculas mole, há uma tração dentro dele e compressão na superfície que está sendo endurecida pelo resfriamento. E isso dá a esse vidro uma resistência mecânica
até 5 vezes maior do que o vidro comum. E aí a gente também tem o vidro laminado. O vidro laminado ele é fabricado através da junção de 2 ou mais lâminas, né? Como vocês podem ver na imagem, a gente tem 2 chapas de vidro que estão sendo juntas e no meio tem uma película. Essa película é uma película incolor de PVB, que é polivinil butiral. E essa película ela possui uma maior resistência, dá uma maior resistência a estilhaçar caso o vidro venha a ser quebrado. E aumenta ainda mais a segurança para todos ao redor de onde há esse vidro instalado, né? E ele é utilizado em escadas, pisos e coberturas. A gente tem também o vidro laminado temperado, ou então vidro temperado laminado, enfim. Esse vidro, ele une as 2 principais qualidades dos modelos de vidros resistentes, que eu falei anteriormente, que é o laminado e o temperado. E ele é o resultado ali da laminação, né, de 2 ou mais placas de vidro temperado. E torna esse modelo ainda mais resistente. E ele é indicado para locais onde o vidro temperado ele não possa ser aplicado sozinho, como em coberturas e guarda-corpos. Porque o vidro temperado, somente temperado, ele estilhaça muito quando é quebrado. Então ele acaba se tornando inseguro para ser colocado em locais muito altos. E por último, a gente tem o vidro aramado. Ele conta com essa rede metálica aí no seu interior, e essa rede ela fica responsável por segurar os pedaços de vidro em caso de quebra. Só que esse modelo ele é o menos utilizado, porque esteticamente o arame ele fica visível, né? Bom, existem algumas normas técnicas a respeito do vidro dentro da construção civil, mas a mais relevante, que abrange mais, que é mais geral, é a NBR 7199, que é a Projeto, Execução e Aplicações de Vidros na Construção Civil. E essa é a que tem que dar mais, que dar mais importância em relação ao vidro na construção civil. E ela fixa as condições que devem ser obedecidas no projeto de envidraçamento em construções. Bom, aqui são alguns exemplos de obras com o uso do vidro estrutural. A gente tem primeiramente aqui o cubo de vidro da Forever 21. A Forever 21 é uma loja de roupas, né, uma marca americana. E esse cubo de vidro ele está situado aqui no Brasil, num shopping no Rio de Janeiro. E foi usado a forma estrutural do vidro, né, com placas de vidro temperados laminados, tanto nas fachadas quanto aí no teto. Ao lado a gente tem a gangorra no Glasstec. O Glasstec é um evento de tecnologia e foi apresentada essa gangorra, né, com 10 metros de comprimento, e ela é formada por 11 placas laminadas de low iron, que é um vidro com baixo teor de ferro. E essa gangorra ela pesa mais de 1 tonelada de vidro. Na imagem, na sombra, dá para ver a divisão de cada placazinha, né, que são 11. A gente também tem essa que é conhecida popularmente como lanterna de vidro da Apple, e ela também é considerada a mais pura forma de design em vidro estrutural. E por último, mas não menos importante, a gente tem o teatro Steve Jobs. Esse teatro ele é posicionado no topo de uma colina, dentro da Apple Park, lá na Califórnia, e essa obra ela é conhecida por ser a maior do mundo, suportada apenas por vidro estrutural. Bom, saindo desse foco de vidro estrutural, mas ainda falando do uso do vidro na construção civil, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não tinha conhecimento, que foi que há pesquisas, né, realizadas em que o vidro ele pode ser usado como agregado miúdo em concretos de cimento Portland. Pode ser usado parcialmente, né, junto ali da areia. E o vidro, por ele ser um material que ele é inerte, ele tem essa vantagem de ser ideal para ser reciclado. Então ele pode ser reciclado várias vezes sem que as suas propriedades químicas sejam alteradas. Só que ele também tem uma desvantagem quando se trata de um material de descarte, né? Que ele não é biodegradável. Então ele acaba sendo considerado um passivo ambiental que é inadequado ao ambiente. E há muito descarte de vidro incorretamente.
Então, essa aplicação de resíduos de vidro como agregados ou suplementos cimentícios significa dois benefícios ambientais. Primeiro, a redução da exploração de grandes quantidades dos recursos naturais, né, que no caso é o agregado miúdo que a gente usa convencionalmente, que é a areia. E, segundo, a destinação mais adequada dos resíduos de vidro que existem no meio ambiente. Então, está dando aí uma nova, como é que eu posso dizer, utilidade para esse vidro que foi descartado de forma incorreta, né? Principalmente levando em consideração essa questão sustentável de inovação da industrialização dentro da construção civil. Então, esse foi o nosso trabalho sobre o material vidro, sobre as propriedades mecânicas dele. A gente deu uma introduzida ali na história dele, falou das propriedades mecânicas e também falou do uso dele estruturalmente dentro da construção civil. E essas são as nossas referências que a gente utilizou para realizar esse trabalho. Obrigado.